Prolabore e distribuição de lucros. Você sabe exatamente qual a diferença? Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Se você ainda não me conhece, eu sou gestor de varejo, estou há mais de 30 anos aí no mercado ajudando lojas a otimizarem os seus resultados. Sou criador do PAGL, o Programa Avançado de Gestão de Lojas. Realmente um programa completo que ajuda o lojista a transformar em todas as áreas. Não é? Quando a gente fala de loja, a gente está falando de compras. Comprar é mais difícil que vender, precificar corretamente, definir amplitude, cobertura, profundidade, enfim, fazer gestão de categorias, toda a parte de retaguarda financeira, como apurar os resultados, não é? Enfim, fluxo de caixa, para você definir planos de pagamento agressivo, capacitação do time, técnicas de vendas, a gerência, 80% do resultado de uma loja, enfim. Acesse a minha página e veja exatamente o que a gente pode colaborar com você, o que a gente pode contribuir para que você realmente transforme os seus resultados. Essa é a minha especialidade. Mas vamos ao tema de hoje, que é um tema importantíssimo. E por que é um tema importante? Porque eu vejo muito lojista confundindo Prolabore, não é, com distribuição de lucros. E por quê? Primeiro, pela própria definição. Prolabore é, se a gente pegar o significado da palavra, né, prolabore, ou seja, pelo trabalho, laborar é trabalhar, né? Então, pelo trabalho, ou seja, é um salário, é uma remuneração pelo trabalho. Porque quando você pensa numa sociedade empresarial, você tem aquele sócio que é um sócio investidor, que é aquele sócio que põe o capital, não é? Aporta um capital no negócio com a expectativa de que aquele negócio gere resultados positivos e tenha uma possibilidade de distribuir lucros. Então, esse é o perfil do sócio investidor. E você tem um sócio que aporta capital e que trabalha, que está à frente do negócio, está ali envolvido com a operação e, portanto, além de ter um aporte de capital, também tem uma mão de obra, não é? Tem um trabalho que desempenha ali. Ok, então veja bem que são situações diferentes. Quem tem que executa uma atividade também merece receber um salário. Né? É diferente daquele sócio que fez um aporte de capital, mas não está envolvido no dia a dia com a atividade, ou seja, não tem uma remuneração pelo trabalho. Então, tecnicamente, para a gente começar a definir, é isso. Portanto, é perfeitamente possível você ter numa sociedade, numa empresa, sócio que tem Prolabore e sócio que não tem Prolabore, porque não tem nenhum cargo, nenhuma atividade relacionada com o dia a dia da empresa, né? Mas, por ser sócio, tem uma participação proporcional ao seu capital social, a participação na sociedade, quando há uma distribuição de lucros. Né? Então, essa é uma primeira definição. Mas antes de continuarmos essa definição, eu quero lembrar que esse vídeo é apoiado, é patrocinado pela Meu Crediário. A Meu Crediário é uma empresa especialista em análise e concessão de crédito. Para você que tem crediário dentro da sua loja, utilizar a ferramenta mais avançada, tecnologia de ponta, com inteligência artificial, para que você consiga, através de um robô de crédito, né, em incríveis 3 segundos, só com o CPF do seu cliente, você consegue analisar e definir a margem de risco. Não, esse cliente aqui tem a possibilidade de 2% de inadimplência, o limite de crédito sugerido é esse, enfim, é tecnologia de ponta para que você realmente otimize o seu crediário na sua loja. Então, entre em contato com a Meu Crediário, através desse endereço, fala que você viu aqui comigo, olha, eu vi lá com o Hermelino, lá no Falando de Loja, e eu quero saber como é que funciona, eu tenho um crediário na minha loja, ou eu quero implantar um crediário na minha loja, o que eu preciso para realmente otimizar os meus resultados, calibrar adequadamente a minha inadimplência, definir limite, que estrutura que eu preciso, que economia que eu vou conseguir, que otimização de resultados que eu vou conseguir utilizando a Meu Crediário. Entre em contato e veja que realmente é revolucionário. O que você pode fazer através da alavancagem de resultados, fidelização de clientes, ferramenta na mão de vendedor para que realmente consiga converter muito mais com estratégia, com técnica e, acima de tudo, com segurança, com tecnologia que vai proporcionar realmente uma alavancagem de resultados para você. Então, veja lá, entre em contato com a Meu Crediário e diga que você viu aqui comigo, que você quer mais informações, beleza? Então, vamos
ao nosso assunto, aprofundar o nosso assunto, que realmente ele é importante. Bom, primeiro, como distribuir lucro? Não é? Então, esse é um outro dado assim que é confuso nas lojas. Antes de mais nada, é fundamental a gente fazer uma separação aqui de lucro do Prolabore e das despesas pessoais dos sócios. Não é? Tem lojista que confunde a sua carteira de dinheiro, né, com o caixa da empresa e vira uma maçaroca. Primeiro assim, aspecto, e parece que quando a gente fala disso, a gente está falando de lojinha pequena, de pequenos negócios, né? Mas não é não. Eu já vi grandes lojistas, grandes redes com faturamento milionário, né, fazendo esse tipo de confusão, por incrível que pareça. Eu me lembro certa vez, eu dando consultoria para uma rede de lojas, e o diretor, um dos sócios, o CEO da empresa, construindo lá uma bela de uma casa, e toda hora tinha alguém na loja lá, arquiteto, o marceneiro, o eletricista, o mestre de obra passando lá na loja para pegar dinheiro, para comprar material, enfim, para remuneração, para sua remuneração, e batendo no caixa da loja, sendo lançado lá e de repente aí o lojista, não sei o que acontece, a loja não está dando lucro, e aí você vai ver, né? Quando eu tirei o relatório, sentei com ele, eu me lembro muito bem disso, vamos analisar seus números, tirei o relatório, então comecei a olhar, isso aqui, essa despesa aqui, não é da loja, né? Não, isso aqui é da obra e tal. E o que era da obra, quando a gente começou a coletar essa informação, era um bocado de valores ali lançados no caixa da loja, que na verdade eram despesas do sócio, não eram despesas da loja. Então é fundamental que isso seja separado. E aí quando eu somei isso tudo aliás, eu perguntei para ele, né? Você tem Prolabore definido? Não, tenho, meu Prolabore é esse aqui. Aí eu olhei na conta de Prolabore, estava lá X reais, né? Vamos dizer assim, um salário compatível com o faturamento da loja e tal, estaria bastante razoável se não tivesse aquele monte de outras despesas lançadas no caixa da loja e que eram despesas dele, sócio. Né? E aí quando eu somei com o Prolabore de, olha, essa aqui é só retirada em dinheiro, mas esse monte de despesas aqui que não é da loja, e na verdade são suas, todas essas despesas aqui são antecipações de Prolabore que a loja está fazendo para você. Ou é Prolabore ou é antecipação de distribuição de lucro, das duas uma, é o que está acontecendo aqui. Então é importante entender isso, porque depois o lojista fala, minha loja não dá lucro, não sei o que acontece, eu não vejo dinheiro. Um dos fatores que provoca é essa confusão, é essa misturar despesas pessoais, né, particulares com despesas da loja. Despesas pessoais ou é Prolabore ou é retirada de lucro. Aí é fundamental ter essa clareza. Ok, e definindo claramente Prolabore e retirada de lucro, distribuição de lucros. Bom, Prolabore você define compatível com a capacidade de pagamento da loja, o que pode pagar para o sócio. Né? Às vezes até um empreendimento que está no começo nem tem caixa para remunerar, tem que ser às vezes um Prolabore simbólico, lá, um salário mínimo para o empreendedor, né? Ou seja, ele precisa ter recursos necessários, financeiros necessários para sustentar o negócio até que comece realmente a gerar um fluxo de caixa que permita, né, o lojista, o empreendedor definir ali um Prolabore compatível com o seu desejo, com a sua necessidade de ganho e que o negócio tenha condições de pagar. Então, da mesma maneira que você paga um vendedor, um operador de caixa, um estoquista, um comprador, enfim, né, um colaborador na loja, é fundamental você definir claramente o Prolabore nessa proporcionalidade. Então, primeiro isso, para os sócios que trabalham. Se é um sócio investidor, não faz sentido ter Prolabore. Né? Se esse sócio não trabalha, não tem uma atividade, não tem uma função dentro da operação, não tem Prolabore. Vai participar só da distribuição de lucros. Distribuição de lucros. Geralmente você define, quando você apura periodicamente, né, e eu sugiro ou anual ou 2 vezes por ano, a cada 6 meses, você puxa ali um DRE, né, um demonstrativo de resultados do exercício, apura, veja exatamente qual é o lucro líquido
que a operação está dando, qual é a disponibilidade de caixa que tem e quanto que vai se fazer de distribuição de lucro. Lembrando que é fundamental você ter uma reserva, uma parte do lucro para você reaplicar, reinvestir. Senão você só vai tirando e vai sangrando a empresa e tirando a capacidade dela de se modernizar, de expandir os negócios, ou seja, de fazer novos investimentos e se tornar competitiva. Então é importante você definir, por exemplo, não, nós vamos primeiro gerar no mínimo X% de lucro e desse lucro que a gente conseguir gerar, 50% a gente distribui, 50% a gente reinveste, modernizando, atualizando a loja, né, expandindo, abrindo filiais, etc. Ou seja, definindo claramente, né, qual é a sua estratégia na distribuição de lucros e na reserva de lucro para que você consiga ter capital disponível para fazer os investimentos. Então é importante entender o que é despesas pessoais e despesas da loja, prolabore e distribuição de lucro, né? Ainda que você tem uma outra análise que também precisa ser feita, que é o impacto tributário. A gente sabe que quando você retira o prolabore, você tem ali uma incidência de uma carga de impostos que incidem sobre essa retirada. Quando você faz distribuição de lucros, é diferente, né? É mais barato. Por quê? Porque quem vai pagar o imposto é a empresa e o lucro, quando ela vai distribuir o lucro, ele já está tributado. Então, não é mais tributado novamente. Então, é mais barato se fazer distribuição de lucro do que retirada prolabore. É importante entender isso, porque senão você carrega muito no prolabore, tem uma carga tributária mais pesada. Então, é importante entender, ter uma noção disso. Converse com o seu contador se você tem alguma dúvida e para que você dimensione isso adequadamente e organize a sua empresa de tal maneira que você consiga realmente otimizar os seus resultados. Beleza? Pense sobre isso, aprofunde esse assunto porque ele é importante, ele é impactante e ajuda você a construir uma empresa de sucesso. Então é isso. Te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.